Se a pessoa que está estudando a parte de SQL não entende os conceitos básicos da arquitetura do Oracle, de permissões, cara, vai ficar perdido. O esquema é esse conjunto de objetos, né, de um usuário. Muito bom, Thiago. Pessoal, esse é um conceito importantíssimo. Acho que quem está começando no Oracle, muitas vezes, não entende o que é um esquema. Porque outros SGBDs têm outras nomenclaturas, muitas vezes confunde. Às vezes o pessoal não entende o que é um esquema, o que é um database, quer comparar com o SQL Server, quer comparar com outros bancos de dados. E dentro do Oracle, basicamente, o que o Thiago falou, esquema é um usuário que contém objetos. Tabelas, né, entram nessa categoria de objetos de esquema, índices entram nessa categoria de objetos de esquema, sequências entram também. Então são diversos objetos que você tem ali dentro. Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBALCM, e hoje a gente vai falar sobre como gerenciar esquemas objects. A gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem SQL, é um dos temas que cai na prova da certificação de SQL, e eu tô aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo? Por aqui tudo certo. Vamos lá, Thiago, falar um pouquinho sobre esquema object, mas eu queria começar literalmente dando uma introdução. O que é um esquema dentro do Oracle Database, cara? Fala aí pra gente. Legal. Então, dentro do nosso banco de dados, nós possuímos usuários desse banco de dados, e esses usuários, eles têm objetos dos quais eles são donos. Então, tabelas, índices, sequências. Então, esse conjunto de objetos, né, de determinado usuário é o que nós chamamos do esquema daquele usuário. Então, né, nós temos ali a questão dos sample esquemas na instalação do Oracle Database. Você instala um usuário chamado HR, referente ali a recursos humanos. Ele tem diversas tabelas, índices, triggers, enfim, vários objetos que pertencem a ele. Então, ali você tem a formação de um esquema HR, tá? Então, diferente de outros bancos onde você faz essa criação de maneira explícita, né? O Oracle já faz essa criação implícita. Então, você não tem a figura de de uma criação explícita. Quando você cria esse usuário passa a criar objetos, você já tem ali um esquema para aquele usuário. E aí, quando você está fazendo, por exemplo, um SQL, né, um select, em uma tabela desse usuário, você precisa denominar, né, o nome desse esquema antes do nome da tabela. Então, o nome do esquema é o mesmo nome do usuário. Então, você tem lá o seu usuário HR, para você consultar na tabela dele que está no esquema HR, você vai fazer lá um select from hr.employees, por exemplo, o nome de uma tabela lá daquele esquema. Então, o esquema é esse conjunto de objetos, né, de um usuário. Muito bom, Thiago. Pessoal, esse é um conceito importantíssimo. Acho que quem está começando no Oracle, muitas vezes, não entende o que é um esquema, porque outros SGBDs têm outras nomenclaturas que muitas vezes confunde. Às vezes o pessoal não entende o que é um esquema, o que é um database, quer comparar com o SQL Server, quer comparar com outros bancos de dados. E dentro do Oracle, basicamente, o que o Thiago falou, esquema é um usuário que contém objetos. Se ele não contém objetos nenhum, ele não tem, ele é apenas um usuário, né? E aí existem várias configurações, gente, de administração que a gente faz para que um usuário consiga se tornar um esquema. Então ele tem que ter cota para conseguir escrever dentro de uma namespace, ele tem que ter permissão. Então tem várias questões. Por isso que a gente, sempre quando a gente fala de SQL, é importante que o desenvolvedor também, ele, além de pensar no objeto que vai estar lá dentro, ele consiga entender esses conceitos básicos para ele poder testar ali no seu ambiente de desenvolvimento. Se a pessoa que está estudando a parte de SQL não entende os conceitos básicos da arquitetura do Oracle, de permissões, cara, vai ficar perdido. Na hora da prática, vai travar. Então, a gente sempre coloca SQL e administração lado a lado. Cara, todo mundo que trabalha com a linguagem SQL precisa entender a arquitetura, entender um pouquinho do básico da administração básica de um banco de dados Oracle. Faz sentido, Thiago? Total, né? Então, desenvolvedores precisam ter essa noção, por exemplo, do que é uma tablespace, né? Muitas vezes o desenvolvedor está ali, entende muito da sua linguagem de programação, entende muito dos frameworks que ela usa, das bibliotecas que ela usa, e aí chega na hora do banco de dados, aí dá aquela travada. Então, realmente precisa ter esse conhecimento do básico de uma administração
para que você consiga ser efetivo também nos seus testes, né? Então, eu tenho um usuário aqui, não estou conseguindo criar uma tabela, ou conseguir criar a tabela devido a alguma configuração do banco de Deferred Segment Creation, por exemplo, e aí na hora de inserir o dado dá erro de cota. E aí vai precisar correr lá para o DBA para entender o erro, para ir resolver. Então, olha a volta que você tem que dar. Se você entende um pouquinho da administração, você já cria uma tablespace, já atribui a cota para esse usuário, ele já vai conseguir fazer esse teste de maneira muito mais rápida e eficaz. Muito bom, Thiago. E vamos lá, para a gente poder evoluir nessa parte do gerenciamento de objetos de esquema. Vamos falar aí sobre alguns tipos de objetos que a gente pode ter dentro do esquema. Acho que é uma boa contextualização também. Legal. Então, existem dentro do banco de dados Oracle objetos que não são de esquema. Então, um dos exemplos mais utilizado na área de administração é o objeto do tipo diretório, que você aponta ali para um diretório dentro do servidor, onde o banco de dados está rodando, geralmente utilizado para fins administrativos. E você tem objetos de esquema, que são aqueles que são atribuídos a um esquema. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, tabelas, né, entram nessa categoria de objetos de esquema, índices entram nessa categoria de objetos de esquema, sequências entram também. Então, são diversos objetos que você tem ali dentro, né, que esse usuário tem a permissão de criação e que lá no dicionário de dados, quando você pesquisa lá na coluna Owner das diversas views do dicionário de dados, vai estar o nome do usuário criador desse objeto, né? Então você pode fazer dessa forma. Quando você também trabalha com usuários que têm privilégios administrativos, eles também têm a capacidade de criar um objeto dentro de um esquema específico. Então eu posso fazer a criação de uma tabela para aquele esquema HR que eu citei anteriormente, mesmo sem ser aquele usuário, né? Então você com privilégio administrativo você consegue fazer isso. Então imagina, por exemplo, uma atualização da aplicação, né? Então, existem diversos cenários, diversas formas de gerenciar. Um deles é ter um usuário específico de aplicação, onde você vai centralizar todos os objetos daquela aplicação naquele usuário e você vai executar isso com outro usuário, como o system, com o usuário sys, né? Então, você pode fazer essa criação dentro daquele esquema HR, por exemplo, né? Utilizando esses usuários mais elevados dentro do banco de dados. E essa categoria, né, de objetos de esquema é bastante grande. Então, a documentação Oracle traz, né, todos esses objetos. Temos ali packages, as tabelas, né, as views. Então, você tem uma série de objetos de esquema que são utilizados para esses fins, né, diversos. Muito bom, Thiago. E, pessoal, entendam o quanto que isso é importante no dia a dia. Gerenciar os objetos de um esquema é fundamental. E muitas vezes o próprio desenvolvedor vai fazer isso dentro do seu ambiente de desenvolvimento. Vai ter que ter realmente essa questão da criação dos objetos, entender quantos objetos são, poder fazer uma gestão disso para poder passar isso para um ambiente produtivo e que normalmente quem tem acesso ao ambiente produtivo que vai fazer esse tipo de atividade. Fundamentais. E aí existe toda uma sequência que a gente tem feito nessa sequência de podcasts sobre a linguagem SQL, né? A gente falou sobre as instruções DML, a gente falou sobre os comandos DDL, a gente falou ali sobre subqueries. Tudo isso, se você não estiver gerenciando seus esquemas, se os objetos não estiverem lá, não dá para fazer nada. Então você precisa entender realmente o quanto que isso é importante no dia a dia de qualquer profissional que trabalha com a linguagem SQL, que trabalha com o banco de dados Oracle. E, Thiago, esse tema, cai em qual prova de certificação, cara? Quais provas, né? Tem duas, né? Tem a 1Z0071, que é aquela Oracle Certified Associate SQL. Então, cai nessa prova e cai também na 1Z082, que é aquela primeira prova da certificação Oracle Database Administrator 2019 da Oracle. Então, esse conceito de esquemas ele precisa ser bem definido, estar bem internalizado não só para quem trabalha só com SQL, mas também para quem trabalha com a administração do banco de dados. Então, por exemplo, você pode fazer, né, utilizando ali já um tema de administração, que é o data pump, você pode fazer uma exportação de um esquema específico, um backup lógico daquele esquema, ou a fins de movimentação, fazer uma exportação.
importar em outro banco. Então, tanto para a pessoa que vai trabalhar com SQL, o analista de dados, cientista de dados, quanto o DBA, que será o administrador do banco, esse conceito é fundamental, e entender, né, as nuances e os detalhes do esquema e objetos do esquema dentro do banco de dados Oracle é fundamental. Muito bom, Thiago. Pessoal, nós vamos fazer uma imersão da linguagem SQL, que é exatamente para qualquer profissional que precisa utilizar a linguagem SQL dentro de uma empresa. E a gente sabe que várias carreiras em tecnologia precisam desse conhecimento. E lá nessa imersão, a gente não vai só falar dos esquemas object, de quais são os conceitos. A gente vai mostrar na prática como que você pode realmente gerenciar esses objetos. Como que você pode deletar, alterar, criar, de fato. Como que você pode reorganizar os objetos. Então, tem vários pontos que você pode realmente fazer e que a gente vai estar mostrando isso dentro da nossa imersão da linguagem SQL. Vão ser 2 dias, 8 projetos práticos, temas da prova de certificação e muita troca de experiências para que você realmente consiga destravar esse assunto de esquema objects, que é fundamental quando você está estudando a linguagem SQL, beleza? Para você participar, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo. Eu quero que o meu time pode te explicar, a gente pode pedir para o nosso time explicar como que funciona para você realmente fazer parte dessa imersão da linguagem SQL. Thiago, mais alguma coisa aí, cara, sobre esquema objects? Não, Guilherme, acredito que a gente conseguiu trazer aqui uma breve introdução sobre o assunto, né? E o próximo passo é realmente aplicar isso em um laboratório, né? Então, a imersão vai proporcionar isso, são 2 dias, 16 horas de conteúdo SQL focado, não é um conteúdo raso, realmente a gente vai entrar muito a fundo dentro desses temas de certificação, botar a mão na massa, exercício prático, e aí buscando também trazer como o mercado vai te pedir para fazer essa consulta, né, ou essa criação de esquemas. Não é simplesmente, criar um esquema, não vai chegar assim essa requisição para você, né, dificilmente vai chegar. Vai falar, olha, preciso de um usuário assim, que faça tal coisa, que tenha tal objeto, e você precisa traduzir essa linguagem negócio para a linguagem tecnologia. Muito bom. Pessoal, fiquem ligados, nós temos vagas limitadas aí, você pode fazer presencial em São Paulo ou também de forma online. Nós temos até a sala VIP, que você pode ficar na mesma sala aí dos nossos instrutores, onde você vai ter um Zoom para poder conversar diretamente sobre os projetos, tirar suas dúvidas e estar realmente na sala VIP também, beleza? Lembrando que essa experiência de podcast fica disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Thiago, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.